Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa continuidade na teologia do Antigo Testamento. E como no nosso último encontro nós encerramos todo o material que envolve a teologia do Pentateuco com relação ao primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, que em hebraico tem o título de Bereshit, hoje nós estamos iniciando nessa nossa aula a primeira matéria com relação ao livro de Êxodo, que no hebraico tem o título de Shemot. Então, Shemot é o nome do livro de Êxodo no hebraico. Do que se trata? Se trata aqui da teologia do Antigo Testamento dentro do Pentateuco. Então, nós estamos numa série de estudo, uma série de aulas online, levando até para você o conhecimento histórico, teológico, arqueológico, de tudo que envolve o material do Pentateuco dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o grupo chamado Pentateuco ou Torá no hebraico. Então é isso que nós estamos ensinando e segue-se na nossa 12ª aula aqui no Facebook e a nossa 13ª aula no canal do YouTube, que você pode estar se inscrevendo lá, Incandescente na Teologia. Faça sua inscrição, divulgue o nosso trabalho, divulgue todos os vídeos de aulas teológicas. Eu te convido para fazer parte também do quadro de alunos que estão conosco aí no Seminário Teológico da Assembleia de Deus, o CETAD. Então você é o nosso convidado para fazer parte, tá certo? Então, quais são os referenciais teóricos que nós utilizamos para todo esse material aqui do Shemot? Nós utilizamos Introdução Hermenêutica ao Antigo Testamento, de Andiná, da editora Sinodal. Dentre eles nós temos também o material de Luiz Berkhoff, Teologia Sistemática, da editora Cultura Cristã, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos também a Bíblia Sagrada de Estudo Scofield, também da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Nós também utilizamos como material de consulta, de referencial, a Bíblia de Estudo Pentecostal, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós também utilizamos a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, da Editora Vida, ano de 2005, a Pequena Enciclopédia Bíblica de Orlando Boy, também da Editora Vida, a Teologia do Antigo Testamento, de Walter Eichrodt, da Editora Hagnus, o Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, de Faria, da Editora Sociedade Bíblica do Brasil, o texto do Antigo Testamento, da edição reformulada da Introdução, de Fisch, da Sociedade Bíblica do Brasil, ano de 2013, e entre outros referenciais que nós trabalhamos para elaborar o material aqui do Shemot, o material do Êxodo, ok? Então, muito material também. Augusto Hopkins Strong, na sua Teologia Sistemática, Comentário Bíblico Mode, que são vários volumes. No volume primeiro é o volume do Pentateuco, volume 1, da CPAD, é um dos referenciais teóricos que nós utilizamos. Vamos lá, então o título do livro que nós estamos iniciando hoje nesta aula é Ve'elech Shemot. Ve'elech Shemot, que é o título dado ao segundo livro da Bíblia na linguagem hebraica, tá certo? Êxodo em grego, Ve'elech Shemot em hebraico. Êxodo versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Cada um entrou com sua casa, Como é esse versículo em hebraico? Ve'elech Shemot ben Israel, Habai Mitzrayma et Yaakov ish Ruvet Baú. Então, esse é o versículo de Shemot 1, versículo 1. Então, Êxodo, que significa saída no grego, esse foi o título dado para ele, seguindo a versão Septuaginta e também a tradução de Jerônimo para a Vulgata, Então, a continuidade veio até para João Ferreira de Almeida, da sua tradução para a língua portuguesa, o título de Êxodo, que está mais ali para o conteúdo da história em si, da trajetória da libertação do povo hebreu ali do Egito. Enquanto o título em hebraico, Ve'elech Shemot,
ele aponta para os nomes das pessoas que entraram no Egito, da família de Jacó, quando foram para o Egito, entraram ali no Egito para morar. Então, Verleshemot significa estes, pois são os nomes, apontando então para a linhagem de Jacó que entrou no Egito, enquanto o Êxodo aponta para a libertação do povo, a saída do povo em direção à terra prometida. Por isso, o título de Êxodo. Então, o livro ele retrata a redenção dos descendentes de Abraão da escravidão do Egito. Vamos lá. Gênesis e Êxodo tem 2 pontos aqui que nós podemos então estar elencando. Gênesis ele começa com Deus, mas ele termina com morte, né? Inicia com a criação, inicia Deus elaborando toda a criação do que tem no planeta Terra, do espaço sideral, dos animais, das plantas, mas termina com morte de quem? De José morrendo no Egito. E Êxodo começa com tristeza, começa com derrota, começa com escravidão, começa com sofrimento, começa com perseguição, mas ele termina com glória, porque o Êxodo vai terminar com a libertação do povo, Êxodo termina com conquistas, com bênção de Deus ali. Então você pode perceber essa diferença já com o material de Bereshit e o material de Shemot. Vamos lá. Considerações iniciais. O que nós temos para falar aqui nas considerações iniciais com relação ao material do Êxodo? Êxodo ou Shemot é o primeiro livro do Pentateuco do qual Moisés ele é testemunha ocular, porque em Gênesis, em Bereshit, muitas das coisas que Moisés escreveu foi do que ele ouviu falar, foi do que ele aprendeu com as culturas, foi com o que ele aprendeu ouvindo da sua mãe Joquebede, foi com o que ele aprendeu na ciência, nas faculdades lá no Egito, e também 40 anos de aprendizado ali na terra de Jetro ou de Reuel, ali entre os midianitas, tá? Então, Shemot conta com fatos mais autênticos, e a única exceção, então, o material ali de Moisés, né, como testemunho ocular, está em Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, que vai narrar a infância de Moisés, né? Vai narrar também a perseguição dos infantes com o faraó ali naquela dinastia. Êxodo é o evento teológico e histórico mais expressivo do Antigo Testamento, porque mostra a magnificência da ação de Deus em favor de seu povo, uma ação que os conduziu da escravidão à liberdade, da fragmentação à unidade, de um povo com uma promessa, os hebreus, a uma nação estabelecida, Israel. Então, você percebe aí que esse livro tem uma suma importância, porque ele começa então a colocar no centro a nação escolhida por Deus, no centro as promessas feitas para Abraão, ali no material do Gênesis, que vai se concretizar já em Shemot, né? Esta redenção do cativeiro lá no Egito, ela foi realizada por intervenção divina e milagrosa, exigiu da parte do israelita apenas fé com relação à eficácia do sangue derramado, que nós podemos encontrar lá no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 13. Assim como no Novo Testamento, a redenção tem o propósito de tornar possível a comunhão entre o povo redimido e Deus. Então você percebe aí apenas fé, né? Fé nas bênçãos de Deus para ser liberto. A eficácia da bênção, a eficácia da libertação sempre vai estar ali no segmento de você crer, no segmento da fé, tá certo? Depois da realização da redenção no Egito, foi dada a lei, seguida pela revelação de grandes verdades de uma adoração aceitável a Deus como detalhada no tabernáculo, né, com seus respectivos sacrifícios e o serviço do sacerdócio. Então, uma coisa aqui muito interessante que vai acontecer também no material de Shemot é com a relação, a construção do tabernáculo, da tenda, né, do Hevel Moed, a tenda que vai fazer toda a parte ali da liturgia, da adoração, o centro das atenções agora da nova nação que está surgindo, da nação de Israel. Então ali
vai ser o lugar do culto, vai ser o lugar da adoração, vai ser a tenda do encontro, os momentos marcantes entre Deus e a sua revelação com relação ali ao propósito para as nações de Israel, para o mundo, sempre numa conversa direta com Moisés. Então, em Shemote, Deus, até então, ligado ao povo de Israel, apenas por meio da sua aliança com Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 12, agora ele atrai-os para si, este povo, nacionalmente, por intermédio de uma redenção, colocando sobre a aliança mosaica e habita no meio deles na nuvem de glória. Então aqui você vê uma aproximação agora muito mais crucial entre Deus para com o seu povo, através da sua revelação, daquilo que ele manifesta para com Moisés e daquilo que ele mostra como testemunha da sua glória diante do povo. Gálatas, na teologia do Novo Testamento, vai explicar muito bem o relacionamento da lei com a aliança abraâmica. Nos mandamentos, Deus ensinou a Israel as suas justas exigências, que nós já falamos nas primeiras aulas, na introdução do Pentateuco, qual é esse aspecto da aliança com relação a esse acordo com Israel, esse acordo com Abraão. A experiência de viver sob os mandamentos convenceu Israel do pecado e a provisão do sacerdócio e os sacrifícios sempre tipológicos, deu a um povo culpado o caminho para o perdão, o caminho para a purificação, para a restauração da comunhão e da adoração. Por que nós colocamos aqui que com relação ao sacerdócio e os sacrifícios sempre tem uma visão tipológica? Porque tudo aqui era incompleto, era a sombra daquilo que seria perfeito na existência e manifestação do Messias. A manifestação de Jesus Cristo, que tornou-se possível o homem aproximar-se de Deus por um novo e vivo caminho, dando assim, então, Jesus Cristo o encerramento a todo o processo litúrgico, a toda a questão da lei, rituais que o homem deveria fazer sempre para ter um acesso a Deus. Jesus Cristo cumpriu isso na cruz do Calvário, abrindo agora um novo caminho em que o homem não precisa mais tendo um sumo sacerdote. O homem torna-se agora um sacerdote espiritual, o sacerdócio universal, porque na pessoa de Cristo todos agora podem aproximar-se de Deus através da fé, através da obra feita por Jesus Cristo. Amém? Então essas são as considerações iniciais que nós estamos aqui apontando para você com relação à teologia de Shemote. Shemote também nos apresenta muitos tipos profundos de significados. Então vamos lá. A importância de Moisés, a importância da revelação da divindade, a importância da Páscoa, a importância do maná, a importância da rocha, a importância do tabernáculo, a importância do azeite, a importância do sacerdócio. Moisés era o líder, então por isso ele tem sua importância, uma liderança também tipológica. A revelação de Deus se manifestando, apontando para a sua redenção, a Páscoa, apontando aí para uma lei perpétua, algo que Israel deveria sempre observar, apontando para a libertação deles no Egito, a importância do maná, o alimento dado por Deus no deserto para o povo, o pão dos anjos, como a Bíblia aponta, a importância da rocha, a rocha que está lá no capítulo 17, a rocha que Deus manda Moisés falar a rocha e ela daria água, e Moisés então ele bate na rocha. A importância do tabernáculo também, o tabernáculo que era o lugar da adoração, o tabernáculo vai ter todo o significado em toda a teologia do Antigo Testamento, o azeite, a importância do sacerdócio, o azeite, que o altar deveria estar sempre aceso, sempre consumindo o fogo, e a importância do sacerdócio, da liderança espiritual da nação de Israel. Quais são os principais personagens que nós podemos apontar aqui? Yahvé e o próprio Moisés. Deus é o principal personagem da redenção. E segundo personagem aqui, o próprio Moisés. Tem aqui a segunda pessoa como importante em todo o cenário do livro do Êxodo, o livro de Shemote. Os eventos narrados no livro de Shemote, eles encerram um período de aproximadamente 216 anos, 2 séculos e 16 anos, 2 séculos e uma década, da morte de José
até a armação do tabernáculo no deserto. O que mais nos aponta aqui é que 2 pontos relacionados com o livro de Êxodo têm causado controvérsia. Quais são eles? A data do êxodo de Israel ao sair do Egito e a autoria de todo o livro de Shemot. Então sempre são pontos de especulação aqui. A data da saída do êxodo e a autoria do material escriturístico, da revelação. Quem foi que escreveu esse material? Né? Aí muitos aí querem, então, colocar em descrita a autoria mosaica, enquanto outros ali querem apontar quando foi esse êxodo, qual data foi esse êxodo, em que dinastia egípcia aconteceu esse êxodo. Né? Então são várias suposições, teorias, hipóteses aí, e todas elas têm um ponto a ser defendido. Um ponto de vista teológico, muitas procuram até em questões extra-bíblicas para trazer para você a datação de uma localidade, a datação de um evento, e são pontos críticos que muito a teologia não vai poder dizer qual é a data certa. Porém, existe aquela data mais plausível, aquele momento histórico mais aceitável na teologia ortodoxa. Tá certo? Então, a data da composição. Nós temos aqui, primeiro ponto, sobre a data. Uma data recuada. Que data recuada é essa com relação a Shemot que nós estamos falando? A data recuada também ela é chamada de uma data bíblica, né? Porque ela é derivada lá de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, que eu vou estar lendo aqui para vocês. O que diz lá aqui o texto de Reis 6, 1, com relação a essa data? No ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zef, que é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então vejam só, aqui aponta no ano 480. Então, Êxodo 6:1, né, registra então que ocorreu 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão. Então, isso, o que tem de importância essa data recuada? Que ela, levando os cálculos matemáticos da datação cronológica dos acontecimentos bíblicos, vai nos levar para 1445 a.C., a data do possível êxodo da libertação de Israel. Então, 1445, então, torna-se uma data plausível, mais aceitável de todas as outras datas, né, que são especuladas também para esse momento aqui da saída do povo do Egito. Por outro lado, também, nós temos Juízes, capítulo 11, versículo 26. O que diz agora? Juízes 11, 26. Josué, Juízes 11, 26. Esse versículo também é importante para nós. Juízes 11, 26 diz: enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, porque vós, amonitas, não a recuperastes durante esse tempo. Então vejam só, 300 anos em Hesbom e nas suas vilas. Aqui, por outro lado, em Juízes 11.26, né, Jefté, então, aqui aponta cerca de 110 anos antes de Cristo, né, afirma que Israel ocupara a sua própria terra já há 300 anos, o que permite datar a conquista de Canaã, levando a data para 1400. Então vejam só, aqui já um recuo, né, de 1400, enquanto a data recuada, a data bíblica aponta para 1445 a.C., a outra data aponta para 1400, uma data mais recente, né, 1400 a.C., é uma data mais próxima à era cristã, que é o ano 0, o ano 1, ok? Então vamos lá, fica aqui que 45 anos então essa data, de diferença para a outra. A cronologia do Êxodo e a conquista de Canaã e do período dos Juízes encaixam-se bem nos eventos datáveis da história dos 3 primeiros reis de Israel, né? Essas datas vão encaixar aonde? Na história de Saul, de Davi e de Salomão, os 120 anos do reinado. E aí nós temos então uma data posterior, né, que é o ponto B aqui,
com relação à data. Nós temos a data recuada e agora nós temos a data posterior. A data posterior, gente, ela vai ser atribuída pelos críticos liberais para Shemot, então para o Êxodo, a cerca de 1290 a.C., né? 1290 a.C., com base em suposições a respeito dos governantes egípcios, bem como uma data arqueológica do século 8 a.C., né? a 800 anos antes de Cristo, sobre a destruição de cidades cananeias durante a conquista de Canaã. Então, essa data aqui ela é baseada em suposições, né? Baseada a respeito dos governantes egípcios, né? E põe essa data arqueológica de 800 anos antes de Cristo sobre a destruição de cidades cananeias durante a conquista de Canaã. Então, por isso, essa data posterior aqui vai colocar o material do Êxodo, a sua datação lá por 1290, e não 1445 e nem 1440 a.C. Então, vamos lá. A data da composição do Êxodo eu coloquei para vocês entre 1440 a 1400 a.C. 1445 pode ser a 1400 a.C., né? Que tem aqui então esse grupo, 1440 a 1400 a.C., a data da composição do material do Êxodo. Outra data conjunta, 1445 a 1405 a.C., né? Quem é o autor? Moshe, o autor Moisés. 1000 anos, então, uns acreditam que 1000 antes de Cristo foi a data em que foi organizado no tempo dos reis o material do Êxodo. 400 anos antes de Cristo, então provavelmente é a data em que ele Shemot foi reescrito, editado e canonizado lá em Esdras e os rabinos. Isso aqui é uma hipótese defendida também pela crítica textual, tá? Então, pela alta crítica, essas datas que eu estou colocando aqui para vocês tem sempre as complicações da autoria, com a correção da datação em todo o material do Pentateuco, tá certo? Vamos para a autoria. Intérpretes modernos geralmente consideram o livro como uma obra conjunta, preparada por vários escritores e completada num período posterior da história de Israel, muito posterior aos tempos de Moisés. Essa tese aqui, ela faz parte da teoria GEDEP, tá? Como já falei para vocês, dos materiais que compuseram o Pentateuco, lá na sua teoria. Está logo nas primeiras aulas da introdução do Pentateuco, né? A teoria GEDEP. Do material javista, do material eloísta, do material deuteronômico e o material da fonte P ou material sacerdotal. Então, esses 4 fontes de pesquisa aí serviram como base para a redação de todo o conteúdo do Pentateuco segundo essa teoria. A tradição judaica, o ponto B aqui da autoria, ela, desde os tempos de Josué, né? Os testemunhos de Jesus, do cristianismo primitivo e da erudição conservadora contemporânea atribuem a Moisés a origem do livro. Então vejam só, tanto a tradição judaica como testemunho da pessoa de Jesus Cristo, o cristianismo primitivo, né? Ou então a igreja apostólica, a erudição conservadora contemporânea, o que é isso? A baixa crítica, né? Os teólogos não liberais, mas os teólogos ortodoxos, eles atribuem a autoria mosaica também para o livro do Êxodo. Então, quais seriam as fontes que Moisés utilizou para a produção desse material? Nós temos a tradição oral, nós temos a revelação divina, nós temos a experiência de vida. Tradição oral, aquilo que ele já recebeu, né, das culturas, que ele ouviu falar, que desde a sua infância, estudando no Egito, passando 40 anos na terra de Midian, e o que ele aprendeu com sua mãe. A revelação divina é o material exclusivamente notável, notório e único que o próprio Deus então manifestou para Moisés. E a experiência de vida, tá? Tudo aquilo que ele aprendeu, observando, ouvindo, tá? Isso ele trouxe então para o conteúdo
da cultura, da religião, dos aspectos sociais, culturais, no seu tempo. Isso nós temos em mente e consideramos muito esse ponto. Propósito. Qual é o propósito, então, do Êxodo? Qual é o propósito do material de Shemot? Fornecer um relato histórico do Êxodo. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito aqui, descrever os eventos milagrosos da peregrinação entre o Egito e o Monte Sinai. Né? Apontar a ação de Deus, a manifestação miraculosa de Deus no deserto. Né? Israel vivenciou tantos milagres maravilhosos que a humanidade jamais verá esses milagres novamente acontecerem. Terceiro propósito de Shemot, codificar a lei, conservando o decálogo e as leis esparsas, né? Codificar, fazer a legislação dessa lei ali para Israel, obedecer, né? Praticar essa lei que é a fonte de toda a relação do povo para com Deus. E também o propósito de Shemot é deixar o modelo ideal de tenda, Roel, né, onde Deus habita, onde Israel iria se congregar para o Senhor. Tenda significa Roel, né, tenda da congregação, Roel Moed, significa lugar onde Deus habita, é o local onde Deus escolhe para habitar, para morar, para conversar com o homem. Ok? Dentro do material de Shemot, eu quero trazer para vocês aqui alguns aspectos agora teológicos, que são algumas características especiais. Esse material das características especiais você encontra também logo nos esboços da introdução do livro na Bíblia de Estudo Pentecostal. Você encontra esse material lá. E de Shemot, a primeira característica especial aqui, as circunstâncias históricas do nascimento de Israel como nação. É uma característica especial que nós encontramos em Shemot. Segunda característica, o decálogo, que é a suma lei de Deus, é a suma feita por Deus da sua lei moral e das suas justas exigências para o seu povo. Né? Nós temos aqui o fundamento da ética e da moralidade bíblicas. Temos isso também aqui. A terceira característica é o livro do Antigo Testamento que mais destaca a graça redentora e o poder de Deus em ação. Essa aqui é a terceira característica. E a quarta característica é que o livro de Êxodo inteiro está repleto da revelação majestática de Deus, como glorioso nos seus atributos, veraz, misericordioso, fiel, santo e onipotente. Você vê sempre a ação de Deus nesses atributos miraculosos, poderosos, grandiosos, se manifestando em Êxodo. Segundo, aqui, né, com relação à revelação de Deus, ele é apontado como o Senhor da história e o Rei dos poderosos, né? É o Senhor da história e dos senhores poderosos. Deus está acima de todos. Ele é o Redentor que faz o concerto com seus redimidos. Né? Ele é o remidor, é aquele que resgata, que toma para si Israel como uma nação e coloca no seio do mundo, né, para que todo mundo então olhe para Israel e veja ali um Deus verdadeiro e único. Deus também se manifesta como justo e reto, assim revelado na sua lei moral e nos seus juízos. Através da sua lei, Deus demonstra ali aspectos importantes do seu caráter. E também Deus ele mostra a sua visão, no seu caráter majestático, que ele é digno de adoração reverente, como Deus transcendente, que desce para tabernacular com seu povo, isto é, habitar com o seu povo. E essa adoração requer vida de santidade, exclusividade, kadosh, para um povo que quer se aproximar de Deus. E a quinta característica especial que nós vemos aqui é o Êxodo. Ele enfatiza como, o que e o porquê do verdadeiro culto, né, que deve seguir-se a redenção de Deus, efetua dos seus. Né? Então, como, o que e porquê esse culto ele segue-se a redenção que Deus efetua dos seus.
Tem, porém, como ele deve ser feito. O esboço aqui do Êxodo, dentre vários esboços que você encontra em livros de homilética, livro de estudo, comentários bíblicos, Bíblia de estudo, você tem um esboço aqui, a opressão, que são 400 anos de escravidão, que vai do capítulo 1, versículo 1, versículo 12, né? Capítulo 1 até o capítulo 12, versículo 36, você consegue observar aí essas questões, a opressão do povo, a libertação, né, que vai da saída do Egito, a viagem até o Sinai, você encontra aí do capítulo 12 em diante, até o versículo 37, e do capítulo 19 até o versículo 2, e a concessão da lei, que já é o momento aqui da revelação da lei de Deus para o povo, que é a aliança de Deus com Israel, e a construção do tabernáculo, já a partir do capítulo 19 de Êxodo, até o capítulo 40. Nós temos a lenda de Sargão e a narrativa de Moisés. Vamos falar aqui, Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2, então, narra uma coisa muito importante, um momento muito importante. Nós vamos estar lendo aqui um material que foi encontrado também, apontando esse aspecto. Descoberto nos arquivos assírios, em Nínive, a lenda de Sargão narra, em linguagem fantástica, o nascimento, a ascensão e reinado de Sargão da Cádia, que estabeleceu seu império na Mesopotâmia por volta de 2300 a.C. Sargão II, que relata lá de 721 a 705 a.C. Um rei assírio posterior que procurou emular seu nome em razão da sua rápida ascensão ao poder. Provavelmente autorizou os escritos dessa lenda, né? O que narra a lenda de Sargão II? A lenda de Sargão concorda com várias características encontradas na narrativa do nascimento de Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 2. A mãe de Sargão era uma alta sacerdotisa, né? Ela era da linhagem levítica de Moisés, segundo aqui, né? Após o seu nascimento secreto, Sargão teria sido posto numa cesta de junco, que foi coberta de piche e colocada no rio. Aqui, um tirador de água, né, resgatou o infante, adotou e o criou para ser fazendeiro. Certo dia, ele achou graça aos olhos da deusa Ista e foi coroado rei. Então vejam só aqui, a lenda de Sargão, né, tem uma certa semelhança com a história do nascimento de Moisés. Então vejam só aqui essa semelhança. Os relatos do nascimento de Moisés e de Sargão empregam o mesmo estilo literário, no qual, né, há um herói que é exposto à morte durante a infância para depois ser resgatado e alcançar a grandeza. A trama da lenda de Sargão enfatiza a impressionante e miraculosa natureza do florescimento do herói, né, da obscuridade até a sua honra. No caso de Sargão II, o uso do artifício pode ter sido uma tentativa deliberada, né, de legitimar a sua ascensão ao poder. Já a narrativa bíblica, no entanto, ela contém muitas ideias exclusivas, como a ameaça de um grandioso genocídio nacional, né, a tentativa de esconder a criança e seu retorno temporário à mãe legítima. E embora o relacionamento entre as narrativas sargônica e mosaica ainda seja objeto de debate, os detalhes sobre o nascimento de Moisés são inquestionáveis e apresentam seu papel heróico no plano de Deus. Então é importante levar em consideração que o conto ficcional encomendado por Sargão II foi escrito bem depois da narrativa factual e bíblica do início da vida de Moisés. Então aqui você encontra semelhança, mas também você encontra uma grande diferença entre uma narrativa heróica, uma saga,
uma mitológica, fictícia, e a narrativa bíblica com relação a Moisés. Apesar de terem semelhanças, tem grandes diferenças também. Tá certo? Moisés, Moshe, é o líder, é um dos principais personagens de Shemot. Pouca coisa é mencionada sobre Moisés em Êxodo. A respeito do primeiro período da vida dele, ele era filho de Arão e ele era filho de Joquebede. Isso aqui é apontado logo na Bíblia. Moshe, gente, esse nome não vem do hebraico. Moisés é um nome egípcio. E vejam só, muitos apontam Moisés como significado tirado da água, né? Moisés, mas Moisés, Moshe, em egípcio, significa gerar. Essa é a primeira tradução que nós podemos colocar aqui, Moshe, gerar. Vamos lá, o nome egípcio, Moisés, já era conhecido na corte daquele país. Moshe, tá? Já era conhecido no Egito. Tanto que diversos faraós tiveram nomes compostos a partir do elemento Moshe, né? Como Ramsés e Tutmés, né? Tutmés ou Tutmoses, gerado de Tote, ou nascido de Tote. Então, essa parte Moshe, ou Mos, no egípcio antigo, ela significava gerar, uma palavra que traduzia-se por gerar, significado gerar, nascido de, ok? Ramsés, então olha, Sés, no final também, gerado de Ra, ou nascido de Ra, né? Então, este aqui é um consenso moderno de que o nome Moshe, o nome Moshe, Moisés, ele remonta da raiz egípcia MS, criança, né? MSS, nascer, nascido de. Né? Então, o que nos aponta o nome de Moshe? MS aparece no antropônimo em egípcio, mas é mais prontamente identificado com a segunda parte de nomes teofóricos, como os dois nomes já apresentados, Tutmoses e Ramsés. O versículo 10 diz ainda: ela lhe chamou Moshe e disse, porque das águas o tirei, Meshitihu. Moshe, Moshe, e Meshitihu é Meshitihu, né? E disse, porque das águas o tirei, Meshitihu. Vejam só, então no hebraico, o nome próprio Moisés é um particípio ativo masculino singular do kal, do verbo machar, né? Tirar, para fora de. Então quer dizer, o verbo machar. Moisés em hebraico, então ele vai vir da raiz do verbo tirar, né? Para fora de. E por isso deve ser traduzido como aquele que tira para fora. Então aquele que é tirado para fora. Então vejam só, Moshe no egípcio, gerado de, enquanto no hebraico ele vem de uma raiz que é tirado. Porque das águas o tirei. Então tirado de, né? Tirado para fora de. Então esse é o sentido do nome Moisés no hebraico. Então nós estamos dando aqui para você tanto o sentido do nome Moisés na sua raiz egípcia e o significado deste nome já na visão da linguagem hebraica bíblica. Segundo, vamos lá. Deve ficar, então, para você entender, claro que a etimologia apresentada no Êxodo 2, versículo 10, não tem o propósito de ser uma explicação filológica exata, como também acontece com a maior parte da onomástica do Antigo Testamento. Esse não é o ponto aqui do versículo.
Caso houvesse precisão, seria de se esperar que o nome dado pela filha de Faraó ao bebê não fosse Moshe, né? Não fosse gerado, aquele que tira para fora, mas Machai, né? Então, se fosse o caso, o nome de Moisés não seria Moshe, mas seria Machai, aquele que é tirado para fora, né? Aquele que é tirado para fora, não aquele que tira para fora. Isto é, um particípio passivo. Então tem tudo isso aí. A corte do Egito oferecia facilidades educacionais para os herdeiros reais e os príncipes tributários das cidades e estado do território sírio-palestino, sujeito aos reis egípcios. Então vejam só, tanto a corte que morava no palácio com o faraó, tanto quanto os príncipes que moravam nas principais cidades tributárias de todo o Império Egípcio, elas tinham privilégios. Tinham o privilégio de ter as melhores educações que eram oferecidas tanto pelas instituições públicas do Egito, quanto em outras que se poderia estudar, né, fomentado pela dinastia egípcia. Por isso, então, é que Moisés, em sua experiência educacional, você ver aí, ele pode ter sido companheiro de classe de regiões distantes na corte do Egito, como o norte do rio Eufrates. Então, isso quer dizer que Moisés, estudando no Egito, ele teve contato com pessoas de várias partes do mundo e ali conheceu várias culturas, compreendeu, estudou com elas, tirando as diferenças e semelhanças dentre vários fatos históricos, fatos bíblicos, fatos da sua fé que ele conhecia, da sua história que ele aprendeu da sua mãe, e também, com certeza, ele ouviu paralelos dessas histórias sobre a origem, sobre a Toledot, como tudo aconteceu com relação às outras culturas também. Como pastor do rebanho do seu sogro, ele adquiriu conhecimento geográfico em primeira mão do território que circunda o Golfo de Acaba. Ele jamais imaginou que um dia conduziria o povo de Israel através dessa área. Então aqui é o que nós estamos falando sobre o líder máximo que Israel teve durante a trajetória de todo o Êxodo, Moisés. E vamos encerrar a nossa primeira aula até aqui, no nosso segundo encontro sobre o Êxodo, né? Na próxima aula, nós vamos estar entrando sobre o Egito Antigo, em que nós estamos abordando para você aqui as várias dinastias egípcias e quais as prováveis dinastias aqui do período do Êxodo, período de Shemot, tá certo? Para você, então, no nosso próximo encontro sobre Shemot, nós vamos estar abordando aqui o Egito Antigo. Fica na bênção, fica na paz do Senhor. Te convido mais uma vez para acessar o canal do YouTube Incandescente na Teologia. Inscreva-se no canal, aperte a notificação, divulgue as nossas aulas. Se você quiser, pode deixar sua contribuição. O Pix 96 984006235 é o Pix, em que você pode estar contribuindo com qualquer quantia de R$5, R$10, o que Deus colocar no teu coração para nos ajudar nessa empreitada, nesta obra, ajudar no canal, na divulgação do canal no YouTube, tá ok? Fica na bênção, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor habite na tua casa, repreenda todo o mal e que você continue vivo, realizando todos os protocolos de segurança, porque nós estamos numa pandemia perigosa no mundo todo, mas que nós ainda estamos firmados na rocha e debaixo da ação tão onipotente. Muito obrigado.